ao Senhor Jesus. Sempre que a palavra te for dada, ora na palavra que lhe é dada, num todo, mas principalmente nos pontos de maior revelação com você. Seja de correção contra seus erros ou de apoio aos seus acertos. Pois a palavra, ela dá a oração a ser feita e a direção a ser tomada. Assim, orando, não haverá erros e nem confusão, e os erros e confusão que houverem irão ser desfeitos. Amém? Atos 11, 23. Atos dos Apóstolos 11, 23. Diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Barnabé, quando a igreja em Jerusalém ouviu dizer que Antioquia havia recebido o Evangelho, enviaram Barnabé para lá. E Barnabé, um homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé, ele levou essa exortação para que permanecessem com propósito de coração no Senhor. Então, vamos falar de propósito de coração. O que é um propósito? É a intenção estabelecida. É uma pessoa determinada a alcançar e realizar seus objetivos, ou daquele que a chamou, ou de alguém, né? No caso aqui, para Deus. Uma pessoa de propósito é uma pessoa perseverante, extremamente perseverante ao que se lhe propôs, ao que lhe foi prometido. Seu olhar, seu coração está firme naquilo que lhe foi passado, naquilo que lhe foi incumbido, naquilo que lhe foi colocado para realizar. Uma alma assim não olha para trás, a não ser para corrigir seus erros, que quase lhe desviaram ou lhe desviaram do seu propósito. E torna-se firmar novamente nesse propósito e permanecer nele. Chegar ao que foi estabelecido já é a recompensa dos esforços, de toda a dedicação feita em Deus, toda obediência, né? Mas permanecer requer também uma vida de esforço, de dedicação, de obediência, de fazer a vontade de Deus, de olhar só para o que Ele quer. Aqui mesmo em Atos 14, no versículo 22, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Eles encorajavam e fortaleciam os irmãos para que permanecessem na fé, na obediência à palavra, né? Para que pudessem entrar no reino, quer dizer, serem salvos de uma vez por todas, mas não só no reino, mas é necessário permanecer na fé, é necessário ter ânimo, ser fortalecido, encorajado, para que também os irmãos possam entrar na promessa que Deus fez. E por isso é preciso enfrentar as tribulações. Elas vão existir, elas vão aparecer. E precisa enfrentá-las. É através de muitas tribulações que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai vencer. Ele precisa perseverar, ele precisa ter ânimo, ele precisa ser uma pessoa determinada, né? Pessoa sem ânimo, não é possível ela entrar no reino, ela entrar nas promessas de Deus.
Meu amigo, minha amiga, os inimigos vão se opor sim, com muita fúria. E sempre. Mas compete a cada um de nós entendermos que para sermos salvos, para cumprirmos os objetivos que Deus traçou para nós, o propósito que Deus tem para nós, para realizarmos os planos do Senhor, nós temos que enfrentar as tribulações e permanecermos firmes da fé, para que possamos alcançar todo tipo de vitória que por Deus nos foi estabelecido. Lá em Romanos 12, e no versículo 11, é dito assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. É muito lindo esses versículos. Quer dizer, a pessoa está sendo devagar demais nas ações que ela tem que fazer, na parte de vigiar, na atenção que ela tem que dar às coisas que ela precisa fazer. Ela está sendo muito vagarosa, e a Bíblia está dizendo: não sejais vagarosos nesses cuidados, né? Nessas ações, nas atitudes que tem que tomar. Está demorando muito tempo para tomar essas atitudes, não pode. E tem que ser fervoroso. O que é uma pessoa fervorosa? É uma pessoa eloquente, é uma pessoa audaciosa, é uma pessoa animosa, né? No espírito, servindo ao Senhor. E diz que tem que se alegrar com a esperança e ter paciência quando enfrentar a tribulação. A tribulação, ela precisa, como estamos falando, ser enfrentada e vencida. E a paciência e a perseverança é que vão dar o resultado dessa vitória. Tem que ter ânimo, tem que permanecer na fé, tem que permanecer na obra que Deus deu, tem que permanecer no propósito que Deus estabeleceu. E ter muita paciência para vencer toda essa tribulação, né? Existe um homem que Deus ele aponta como alguém que realmente, na sua época, fez a diferença. Lá em Números 14, Números 14, aquilo que eu sempre falo, é importante você não só parar para ficar ouvindo, mas pegar a Bíblia e fazer um acompanhamento do áudio, né? No versículo 24, Deus disse assim: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. A fé em Calebe, a fé que estava nele, era esse o espírito da fé. O levou a ser uma pessoa extremamente determinada, uma pessoa extremamente perseverante naquilo que Deus ofereceu a ele, e que viria após enfrentar os inimigos, após lutar, né? Uma promessa estabelecida. E esse espírito que ele diz fez a diferença. O que vai fazer a diferença entre você vencer ou você ser vencido é o espírito que está estabelecido em seu coração. Ele fará a diferença se você vai perseverar, vai continuar, vai avançar, ou vai recuar, ou vai desistir. E muitos, por perder a fé, desistem. Perde esse espírito, né? Esse espírito que faz a diferença. E ele, por esse espírito, perseverava, muito perseverante, perseverava em seguir ao Senhor. Quando você insiste em buscar e lutar pelo que Deus prometeu, você está perseverando no Senhor, você está com Ele, porque Ele está em tudo aquilo que Ele prometeu.
E quando você desiste, você também desiste dele. É isso que está dizendo aqui. E por isso ele foi levado a entrar na promessa. Quer dizer, Deus o guiou por essa perseverança, por essa determinação até a promessa. E a vitória dele, a conquista dele, foi dividida com a casa dele. Eles viveram isso, e com a semente dele. Veja que o que Deus te promete em você, através de você, sua casa vai usufruir. É aquela promessa, creia no Senhor, será salvo tu e tua casa. Né? Então, se você alcança, eles irão alcançar. Se você desiste, eles irão ficar sem essa vitória que deve ocorrer através de você. No livro de Provérbios 19, versículo 21, está escrito assim: muitos propósitos ou planos, né, há no coração do homem, mas o conselho do Senhor, ele permanecerá. Graças a Deus. Aqui diz que muitos planos, muitos propósitos que estão no coração do homem não são de Deus. E por isso ele não dará apoio a isso. Isso não se realizará. Pode até começar a dar certo, mas não vai terminar certo. Né? E vai ter que voltar ao que ele quer, onde ele quer, com quem ele quer, do jeito que ele quer. Dura realidade para aqueles que são desviados do propósito de Deus. Essas pessoas vão sofrer. Olha para você. Talvez seja uma dessas pessoas. Não tem paradeiro, não tem lugar certo, nunca se estabelece com ninguém, né? Lugar nenhum. As coisas começam a dar certo, daqui a pouco não dão mais. E tudo por quê? Porque seguiu os planos do teu coração. Foi enganado pelo teu coração. Saiu do que Deus queria, deixou quem Deus queria e agora está aí sofrendo. Né? Essa é a dura realidade daqueles que são guiados pelos seus próprios projetos, pelos seus próprios planos. Né? E a pessoa acha que tudo que vem no coração dela, todo tipo de propósito, é vindo de Deus. Não é. O que há de se prevalecer é apenas o que Deus ele propôs. É apenas aquilo que está no conselho do Senhor, apenas aquilo que Deus quer. Né? Então, se a pessoa que sai do propósito, ela reconhece, não poderia ter saído dali, não poderia sair daqui, não poderia ter deixado isso, aquilo, vou voltar ao projeto de Deus, ao plano de Deus. Né? Eu vou obedecê-lo. Aí então terá todo o apoio do Altíssimo, será perdoado, será limpo, será absolvido, né? E vai dar certo, Deus apoiará. Não vai apoiar o seu plano. Né? Essa é a verdade, Deus apoia o propósito dele que ele coloca no coração de uma pessoa. Aí o tempo vai passando. Uma grande multidão de cristãos, está tudo por aí perdido, aumentando essa quantidade, né? E assim afora vai, pessoas fazendo aquilo que ele não queria que fizesse, pessoas que estão totalmente perdidas, e isso nunca vai terminar bem, infelizmente. E você tem que acordar, você tem que permanecer naquilo que Deus quer para você. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e no versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito no céu, debaixo do céu. Bom, ficamos aí, não avançamos, porque o restante agora não interessa. Né?
Mas vamos aqui, o tempo está determinado e não é por nenhum de nós, é por Deus. O tempo quer dizer para que aconteça aquilo que Deus ele prometeu, né? E esse tempo, então, ele deve ser conhecido para ser respeitado. Ele não é respeitado porque não é conhecido, então as pessoas saem da direção por isso. Faz as coisas antes do tempo, nunca faz as coisas na hora certa. Então, parece que esse tempo determinado nunca chega. Por quê? Porque a pessoa sai do propósito. Ela sai da direção. Aí aquilo fica parado. Ela tem que voltar à direção, ao propósito que Deus tem para ela, né? Para que cumpra o tempo, então aquilo venha a se tornar uma realidade. Então voltamos aqui, o tempo está determinado por Deus. E ele deve ser respeitado, esse tempo deve ser conhecido, sim, o tempo de acontecer. Mas isso só se cumpre para aqueles que estão em obediência no propósito. O sábio, diz a palavra, discernirá o tempo e o modo. O tolo não, né? Mas esse propósito, torna a dizer, só vai acontecer para aqueles que realmente estiverem na direção certa, estiverem no propósito correto com Deus, né? Esses que estão firmes e que não saem da direção dele. Para esses aí, o propósito, o plano de Deus vai se realizar, essas pessoas. Vai dar certo. Para os demais, não, né? Então, é isso que Deus está mostrando aqui para você. Vá lá em Lucas 9. Abra lá. Lucas 9, lá no versículo 51. Que diz assim: e aconteceu o quê? Completando-se os dias para a sua ascensão, né? Jesus ia sofrer o seu martírio, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Quando nós olhamos para cá, nós vemos que para ir a algum lugar, ou sair, ou entrar, ou fazer, ou ter alguma coisa, ou alguém, ou ser, ou estar, e etc., e etc., precisamos dessa manifestação vinda do Senhor firme em nosso coração, para termos completamente o apoio dele e a sua direção, para dar tudo certo, né? Mas esse negócio de deixar alguém para ficar com o outro, que não é coisa de Deus, esquece. Sair de um lugar para ir para o outro que não é de Deus, esquece. É para ter isso e não ter aquilo, esquece. Essa é a razão de muitos estarem em situações cada vez pior, né? E difíceis de resolver. Porque saíram da direção, saíram do propósito. É difícil de resolver, mas não é impossível. Tem que se estabelecer no propósito de Deus, tem que obedecer a Deus, né? Então, assim, por isso muitos estão perdidos sem direção, por sair de onde nunca deveriam ter saído, do lugar de onde Deus nunca quis que saísse, da direção da palavra, do propósito, do chamado que Ele estabeleceu. Nós não fazemos o nosso chamado onde queremos e do jeito que queremos, com quem queremos, mas onde Deus quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. E que isso fique bem claro aí, né? Lá em Atos 11, 23, onde nós principiamos essa palavra, nós vamos concluir exatamente no começo, né? Diz assim: o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então, é isso que Deus ele quer, que todos permaneçam no Senhor, que todos permaneçam um no outro, os irmãos, que todos permaneçam, que o marido, a esposa, um permaneça no outro, que os irmãos permaneçam na igreja, na presença de Deus, né? E assim afora vai. Permanecer não é por uma simples obrigação, mas por um
um propósito de coração. Deus estabeleceu o marido, a esposa, a igreja. Deus estabeleceu a obra, o trabalho. Deus estabeleceu. Então tem que permanecer firme, né? Mas virão tribulações para tirar. Virão tribulações para sair da fé, para deixar a presença de Deus. Compete a cada um de nós resistirmos elas, compete a cada um de nós termos paciência e enfrentarmos essas tribulações para que o propósito de Deus se conclua. Tá bom? Não deixe o diabo tirar você da fé. E se ele tirou, volte. Não deixe o diabo tirar você dos propósitos espirituais, ministeriais. Se tirou, volte. Não deixe o diabo tirar você daquele propósito de uma vida financeira ou do casamento. Não deixe. Não deixe. Você segue firme obedecendo a Deus. Pare de dar cabeçada por aí, né? Pare de seguir o seu próprio coração enganoso. Mas reconheça a vontade de Deus e obedeça a ela. E então você vai ver o apoio de Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo.